Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência em nome do Senhor Jesus Cristo, elevando o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa atenção totalmente na palavra que vai ser pregada, para que ela possa vir nas nossas vidas com poder e autoridade e que também traga cura, libertação, refrigério, bálsamo para todas as vidas que ouvirem essa mensagem, aonde ela chegar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. O que aconteceria se alguém chegasse e perguntasse, fizesse a seguinte pergunta: você recebeu o Espírito Santo, não é, quando creu em Jesus Cristo, ou quando entregou a sua vida para Jesus? O que você responderia? Quais os sinais, quais as certezas que você tem, que eu tenho, de que nós realmente recebemos o Espírito Santo sobre a nossa vida, ou seja, fomos batizados no Espírito Santo, não é? E como que isso pode acontecer? Quais as formas, de quantas maneiras, o que é preciso? Será que isso é para os nossos dias? Qual a finalidade desse batismo, não é, que tanto Jesus enfatizou? Preste muita atenção na palavra que você vai ouvir, não é? E que esta palavra possa representar na sua vida um renovo. Amém? Muito bem. Essa pergunta, né, foi feita, na verdade, pelo apóstolo Paulo a 12 pessoas que moravam em Éfeso, né, habitantes de Éfeso. Está escrito assim, eu estou lendo Atos capítulo 19, Atos do Novo Testamento, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Veja a falta de ensinamento, a falta de conhecimento, né? Versículo 3. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, que é simbolizado pelo batismo das águas, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 varões. Eu, como eu tinha dito, 12 irmãos, né, que estavam em Éfeso, ouvindo, né, Paulo. Muito bem, aqui nós vemos, não é, o batismo do Espírito Santo, não é, vindo através da imposição de mãos, que é uma das formas, a primeira forma. E nós vemos que ele traz, né, esse batismo traz dons. Né, eles começaram, você vê aqui, né, no versículo 6, e falavam línguas e profetizavam. Então traz dons espirituais. Mas será que o batismo do Espírito Santo é somente trazer os dons espirituais, o poder de Deus? Não. Nós vamos ver hoje a importância de nós termos o batismo do Espírito Santo e de mantermos sempre essa chama acesa. Eu queria que você, em primeiro lugar, vou fazer isso, uma leitura muito rápida, né? Em João 16:33, que é um versículo muito conhecido, eu vou mostrar a importância do batismo do Espírito Santo nos dias de hoje. Jesus, ele fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, ou seja, a salvação, a confiança. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus Cristo, ele nos orienta e nos alerta que no mundo nós teremos aflições, perseguições, né? Aflições de todo tipo, né? Perseguições e tudo mais. Mas para nós ficarmos firmes, porque ele venceu o mundo, não é? E por isso, Jesus, ele sabendo que nós iríamos enfrentar provações, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele fala assim, Lucas 24, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, primeiro veio o mandamento, ficar em Jerusalém. Então, nós temos a nossa parte para receber, não é, o Espírito Santo. E é a obediência, não é? Ficar em Jerusalém. Jesus pede, através da palavra de Jesus, ela deve ser obedecida para que nós possamos receber o Espírito Santo. Isso daí, essa mesma recomendação,
Se você puder ir comigo lá em Atos capítulo 1, Jesus vai repetir. Atos capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, né? Então, o batismo do arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. No versículo 8 ele enfatiza: Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, para que nós possamos ser servos de Cristo, cumprirmos o mandamento de Jesus, nós temos que ter o revestimento de poder, que é o Espírito Santo. Né? Muito bem. Uma vez que nós vimos a necessidade nos nossos dias, nós sabemos que nós passamos por aflições, tempos difíceis, não é? Então, resta a primeira dúvida, né? Como que nós recebemos? Né? Será que nós temos o direito de receber esse batismo? Não é? Eu vou responder isso ao longo de toda a pregação, mas eu queria já mostrar para você, né, um versículo, né, que vai trazer a resposta. Né? Em primeiro lugar, Lucas capítulo 11, também bem conhecido esse texto, né? Lucas capítulo 11, versículo 9. Será que todos nós podemos receber? Jesus Cristo, ele próprio vai falar lá em Lucas capítulo 11, versículo 9. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque, olha só, porque qualquer, então qualquer inclui eu, você e todas as pessoas. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ora, Deus ele passa a ser nosso Pai quando nós recebemos Jesus Cristo em nosso coração, quando nós entregamos nossa vida para Ele, porque Jesus ele fala lá em João, capítulo 1, versículo 12, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Não é? Então isso nós podemos aplicar para nós. Deus é nosso Pai. Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, né, lhe dará um escorpião? E aí Jesus conclui assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então o Espírito Santo, né, ele é para qualquer um de nós que pedirmos, que buscarmos, não é? Que batermos. Então você vê 3 níveis. Isso implica em fervor, não é? Em busca em insistência, em busca em dedicação, não é? Em esforço. Então o Espírito Santo, ele é buscado através de um esforço. Muito bem. O Espírito Santo, ele é um selo em nossa vida. E ele nos marca como propriedade de Deus. Para você ver isso e relembrar isso, né, já é um texto muito conhecido, mas lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, também fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo, ele vem na nossa vida a partir do momento em que nós ouvimos o Evangelho, e aí a importância de nós pregarmos o Evangelho, e quando nós, ouvindo o Evangelho, nós abrimos o nosso coração, nos arrependemos e cremos, ou seja, nos convertemos. Então o Espírito Santo traz um selo. Mas esse selo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Bíblia faz uma advertência. O Espírito Santo, ele é um fogo e ele pode se apagar na nossa vida. E se é ele que conserva a nossa salvação, ele que nos torna firmes, né, nos tempos difíceis, ele que é o revestimento de poder que Jesus Cristo alertou que nós teríamos aflição, mas ele tinha vencido o mundo e ele determina que nós busquemos o Espírito Santo. Então esse poder, ele pode se esfriar. Olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, né, capítulo 5, versículo 19.
não extingais o Espírito. Então, esse fogo, ele pode ser extinto, ou seja, pode ser apagado. Muito bem. Quando nós falamos, não é, de receber o Espírito Santo, não é, em nossas vidas, nós estamos falando de termos em nossa vida o fortalecimento, o poder, uma vestimenta, ou seja, ser revestidos, não é, de um poder para que a nossa fé ela não desmorone, não se esfrie. Não é? E quais as formas, não é, que esse Espírito Santo pode vir na nossa vida, nós podemos ser renovados? Bom, em primeiro lugar, não é, vamos lembrar como que aconteceu o derramamento do Espírito Santo pela primeira vez. Isso foi no Pentecostes, né? Pentecostes, você sabe que aconteceu, né, 50 dias depois da Páscoa, né? 50, Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer 50 dias, né? Mas o mais importante é você ir lá em João, né? Ou melhor, em Atos capítulo 1, versículo 13, né? E ver aqui o que aconteceu quando pela primeira vez, né, Jesus ele fala, né, para se esperar em Jerusalém, e a primeira vez que houve esse batismo. Atos capítulo 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. No versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração. O que é perseverar unanimemente em oração? É ter fervor. Então, nós vemos aqui, né, que a recomendação para que nós recebamos o Espírito Santo, o batismo, é estarmos em oração e com fervor, não é? E aqui fala, repetindo então, todos esses perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. E aí no versículo 15, e naqueles dias levanta-se Pedro, né, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse. Então você vê que estavam os discípulos, né, a mãe de Jesus, né, Maria, os seus irmãos, e estavam também, não é, 120 pessoas. Então mostra que tinham pessoas que nem a Bíblia cita nomes, ou seja, que representam todos aqueles que creem em Jesus. Aí no capítulo 2, versículo 1, é um texto bem conhecido. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. No versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Né? Então aqui nós vemos, né, que através da oração, a oração fervorosa, então veio o Espírito Santo e se derramou, e houve os sinais. Então, a primeira forma é através da oração. E eu queria que você se preparasse durante toda essa semana, através da oração, para que pudesse receber o Espírito Santo, não é? Através da oração, que é uma das formas. Mas para isso você vai ter que se separar. Não é? Você vê que quando eles estavam todos unanimemente orando, além de indicar fervor, mostrava que eles estavam no mesmo lugar, ou seja, eles estavam separados do mundo. Então se separe de tudo aquilo que você sabe que não é de Deus, aquilo que pode tirar a tua atenção, naquilo que pode enfraquecer o teu espírito, né? Diante da busca do Espírito Santo, da busca espiritual, do batismo. A segunda forma, né, que aconteceu, né, foi lá em Atos, no capítulo 8. Eu queria que você fosse comigo no versículo 14. Atos, né, capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, vendo que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui está a segunda forma de se receber o batismo do Espírito Santo e ser renovado com esse batismo, com a imposição de mãos. Um detalhe,
aqui é que se Jesus ele tinha dito, vocês receberão o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né, em Samaria. E aqui eles vão para Samaria. Né? Você sabe que Samaria, os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. Né? Eles criam de uma outra forma. Você lembra do diálogo que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana, né, em que ela pensava que só existia um lugar para se adorar a Deus? Jesus fala que Deus é Espírito, né? E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, né? Tudo isso, né, vem mostrar que Jesus Cristo, sabe, ele quando fala para ir em Samaria, ele queria que todos tivessem a oportunidade de serem revestidos. Amém? Muito bem. Terceira forma que você vai ver, está lá no capítulo 10, um pouquinho mais para frente, no versículo 44. Né? Aqui está escrito assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Terceira forma que você pode receber o batismo do Espírito Santo é durante a pregação, durante o momento que você estiver ouvindo ou novamente revendo, né, uma pregação. Naquele momento em que teu coração está entregue em busca do batismo, você está com fervor, você está buscando com oração, você está batendo, você está orando, como Jesus fala, você pediu, você buscou, você bateu. Então, nesse momento de fervor, você pode receber o batismo do Espírito Santo. E aqui Pedro, ele fala a gentios, pessoas que não eram, né, nem do povo de Deus. Olha só, no versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Gentios eram aqueles que não pertenciam a Israel, né? O povo, os judeus, não pertencia ao povo que Deus tinha escolhido lá atrás, não é? Então isso significa que todos nós podemos sim receber o Espírito Santo, porque isso é a vontade de Jesus e até os confins da terra, como ele disse. Né? E aí no versículo 45, né, lendo, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos viram com Pedro, viram, né, vieram com Pedro, maravilharam-se do que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Então nós sabemos, né, que através da pregação, né, ela tem o poder de trazer para nós esse batismo, esse renovo do Espírito Santo. Muito bem. Quando nós lemos lá em Atos, né, 19, no começo, que Paulo, né, agora, né, nós vimos Pedro fazendo a obra de levar o batismo, mas agora nós vemos Paulo chegando para aqueles 12 irmãos em Éfeso, né, e perguntando se eles tinham recebido o batismo do Espírito Santo a partir do momento que eles já tinham crido em Jesus. Né? Então, aqui, para você ter uma ideia de tempo, né, aqui em relação ao dia do Pentecostes, né, ao primeiro derramamento do Espírito Santo que ocorreu lá em Atos capítulo 2, esse capítulo 19, né, ele relata o que aconteceu 25 anos depois do primeiro derramamento que foi em Pentecostes. Ou seja, Paulo está batizando, né, as pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, não é? 25 anos depois do primeiro batismo que foi em Pentecostes, quando houve um vento veemente, impetuoso, e se viram línguas como de fogo repartidas, e todos começaram a falar em outras línguas. Aqui Paulo faz a mesma coisa. E é por isso que os sinais, né, são os mesmos. Ó. No versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, né, lembra, é uma das formas também, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Não é? Muito bem. Eu espero que você tenha entendido a necessidade de buscar esse revestimento. E eu queria fazer um convite para você, mais importante do que tudo, não é? É você tomar a decisão, não é? De receber esse Espírito Santo. Se você me perguntar qual é o sinal, não é, que o Espírito Santo traz, quem tem o Espírito Santo, quais os sinais que ele tem, não é? Nós sabemos que existem os dons espirituais, né, os dons sobrenaturais, mas existem também sinais de transformação de vida.
lembre-se que Jesus ele fala para se revestir. Revestir quer dizer, você tem a veste da salvação, você já foi salvo, você já tem o selo, agora você se reveste com poder e autoridade para que isso não se perca, para que a tua fé não esfrie, não esmoreça, né? Então, qual o sinal, não é além dos dons espirituais, que uma pessoa tem o Espírito Santo? Eu vou falar do lado contrário. Quem não tem o Espírito Santo, como é que se vê? A pessoa, ela tem dificuldade de perdoar. Ela não consegue perdoar. Porque o perdão, ele vem através de um poder do Espírito Santo. A pessoa não consegue esquecer do passado, as marcas que ficaram no passado. A pessoa não consegue ler a Bíblia. Ela não consegue ouvir pregação. Ela não consegue louvar. Não é? A pessoa que não tem esse revestimento é uma pessoa indecisa. Se você mostrar 4 situações, 3 situações, 5 situações, ela não sabe a qual escolher, ela não tem a direção, não é, do Espírito Santo como guia. Não é? A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem paz. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem confiança, ela é insegura. Não é? A pessoa que não tem o Espírito Santo, não é, dentre todos esses sinais, não é, ela não tem a certeza absoluta, não é, de que ela tem a salvação. Ela perde essa certeza, ela perde a certeza do céu. Somente por isso, eu acho que já vale a pena nós nos renovarmos e saber, não é, que nós, o nosso, a Bíblia chama, né, o Espírito Santo foi representado por uma língua como de fogo, não é? Ou seja, é como se tivesse o fogo do Espírito Santo, não é? Esse fogo, ele precisa ser alimentado nas nossas vidas, porque ele pode se extinguir, e você aprendeu isso. Eu espero que nessa semana você tenha o desejo de orar, de jejuar, né, de se separar das coisas do mundo, das coisas que você sabe que são influências do mundo e que são contrárias à palavra de Deus na nossa vida, e buscar esse revestimento. E assim sendo, você experimentar todos esses sinais na sua vida. Vamos baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque nós somos ensinados pela Tua Palavra, não é? A como buscar o Espírito Santo. Nós sabemos que esse batismo, ele é o Teu desejo para todos que ouvirem a Tua Palavra, ouvirem o Evangelho e receberem a Ti, Senhor, como nosso único Senhor e Salvador. E que quando nós fazemos isso, não é? Nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E assim sendo, Deus sendo nosso Pai, nós podemos pedir para Ele o batismo do Espírito Santo. E como o Senhor mesmo nos garantiu, Ele não vai jamais negar. Pai querido, que essa mensagem seja poderosa e faça diferença e traga poder e autoridade em todas as vidas que a ouvirem. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima quarta-feira, quando nós teremos um novo tema, né? Nós iniciaremos um novo tema no grupo familiar, às 8 horas da noite. Queria que você se preparasse para estarmos juntos lá, ouvindo, né, esse novo tema. E que também não esquecesse que na igreja de Ribeirão Pires estão tendo os cultos presenciais, não é? E que as mensagens que você ouve, não é, no culto virtual, todas ficam gravadas, como sempre a gente tem insistido. Né? Então eu queria convidar você para estar lá no culto presencial. Deus abençoe a todos, mas também, só lembrando, também às 10 horas da manhã, né? Todos, o culto virtual e o culto presencial são às 10 horas da manhã. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até quarta-feira, às 8 horas da noite, em nome do Senhor Jesus.